prometido, vamos falar do atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro que perdeu na estreia. O time do Renato Paiva, o Botafogo, recebe o Carabobo da Venezuela no Newton Santos. Vamos às informações com a repórter Roberta Barroso. Fã de esporte, o Botafogo enfrenta o Carabobo nesta terça aqui no Newton Santos pela segunda rodada da Libertadores. A vitória contra o Juventude no sábado pelo Campeonato Brasileiro trouxe confiança para a sequência. Foi a primeira de Renato Paiva no comando da equipe em 3 jogos disputados. O Botafogo vem de derrota na competição para a Universidade de Chile e tem um desfalque importante. Igor Jesus, expulso na partida, está suspenso. A briga pela vaga está entre Mastriani e Juan Cruz. O uruguaio ganhou minutos contra o Juventude e sai na frente. Juan, com uma questão pessoal, não foi relacionado para aquele jogo, mas é opção. O Juan é um jogador que vem de um campeonato diferente e que necessita de uma adaptação àquilo que é o Campeonato do Brasil. O Mastriani não, para além dos seus 30 e poucos aninhos, já tem 2 temporadas, acho eu, de Brasil e com muito bons números. Então é um jogador que com a sua experiência conhece o jogo, agora obviamente tem que, na base do vídeo, na base da análise individual, perceber aquilo que nós queremos, olhando também para aquilo que é o Igor, e também olhando para a possibilidade de jogarmos com os dois. Porque eu não gosto de ter só um sistema e isto é uma possibilidade que nós podemos encontrar. O atual campeão busca a primeira vitória na Libertadores 2025. O Carabobo também vem de derrota na estreia para os Estudiantes. O time chegou à fase de grupos pela primeira vez na história, mas já participou da fase preliminar em outras oportunidades. A equipe lidera o campeonato venezuelano com 21 pontos conquistados. Muito bem, então é isso, o Botafogo enfrentando o Carabobo. O Mastriani deve jogar. Vamos lá com o Elton Serra para a gente conversar. O Mastriani entra no final do jogo contra o Juventude, o Botafogo voltando a jogar bem, vencendo o Juventude no Campeonato Brasileiro, e ali já estava a pista. Acho que o que disse o Renato Paiva também, né, Elton? É um cara experiente, que não vai sentir tanto a Libertadores, e é um excelente jogador pelo que a gente já viu no América, no Atlético Paranaense, num jogo que o Botafogo não pode nem pensar em tropeçar, né, contra o Carabobo. Tem a história do ano passado, né? O Botafogo teve que remar ali na reta final da primeira fase para garantir classificação para as oitavas de final e aí seguiu um caminho de glórias, né? O glorioso conseguiu a glória eterna e, obviamente, não dá para repetir todo ano, né, a mesma receita. Então precisa vencer essa partida. Acabou sendo um primeiro jogo muito abaixo, né? A Universidade de Chile foi bem, conseguiu vencer o Botafogo. O Botafogo deixou boas impressões, Edu, no Campeonato Brasileiro. Acho que fez um jogo competitivo contra o Palmeiras, fez um jogo consistente contra o Juventude. É lógico que ainda carece de encaixe e é normal, porque o Renato Paiva assumiu o Botafogo, teve tempo para treinar, mas poucas oportunidades de testar essa equipe em jogos competitivos, né? Fez amistosos, mas agora sim, né? Jogo de Libertadores e os 2 do Brasileiro, ele começa a entender esse Botafogo, né? Como uma equipe, o jogo coletivo, o que ele quer colocar em campo. Seu Igor Jesus muda um pouquinho a característica, né? Que é um jogador que, por mais que seja aquela referência, ele se movimenta muito para os lados do campo, né? O Mastriani é um jogador que funciona mais como um atacante central, apesar de dar opção também para quem vem de trás, principalmente os pontas, traz um pouco também de peso na área, muda um pouco essa característica. Mas o Botafogo foi no mercado buscar um jogador justamente para ter essa alternativa, né, ao próprio Igor Jesus. Então acho que traz algo diferente para esse Botafogo, mas mantém o time pelo menos com a sua estrutura que gosta o Renato Paiva. É um time que gosta hoje da bola e ao mesmo tempo vai tentar ter essas transições rápidas para chegar rapidamente ao ataque. O Carabobo, né, que poderia inclusive ser o nosso apelido, né, Edu? Nós dois aqui, os caras bobos, né, como diria o Vitor B, né, como vocês são Tô bobos. fora. De bobo não tem nada, tá? Mas claro que é um time inferior, mas o Botafogo não precisa e não deve, né, encarar o Carabobo como um time qualquer. Precisa fazer a sua parte porque a Libertadores prega surpresas. Vencer em casa é fundamental, não só para brigar pela classificação, mas também garantir o primeiro lugar do grupo, que traria vantagem, no mínimo, né, para as oitavas de final da competição.
já que a gente é meio bobo, né? Eu elogio nesse caso, né? A gente não resiste a trocadilho, não tem mais cara bobo no futebol. Toda vez que eu penso nesse time, eu lembro dessa frase. Enfim, vamos lá, vamos do Botafogo, atual campeão, vamos pro Corinthians. Aqui, primeira edição e... Quer falar alguma coisa, Gabriel? Tá tranquilo? Não, né? Deu fogão no final de semana. Fala, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zé. O Botafogo conseguiu uma vitória muito importante no último sábado. Vitória sobre o Juventude por 2-0 no estádio Newton Santos, para um público de 10 mil torcedores. Público pequeno, mas que apoiou o time nos momentos mais difíceis. O time não começou bem, mas depois que saiu o gol do Igor Jesus, a equipe passou a jogar com mais tranquilidade, cresceu de produção, e aí o segundo tempo foi bem diferente e conseguiu fazer o resultado. O Matheus Ponte fez o segundo gol que sacramentou a vitória do Glorioso. E a gente vai ouvir o técnico Renato Paiva falando justamente sobre como ele analisou essa partida. Disse que, de fato, a equipe não começou bem, os próprios jogadores reconheceram a má atuação no início, mas melhorou a partir do momento que eles passaram a circular mais a bola. Vamos ouvir, portanto, a análise feita pelo técnico português. Acho que é um jogo daqueles jogos em que a equipa vai crescendo com o jogo. Não entrou bem, de facto, a equipa entrou mal no jogo. Eu também entendo e disse aos jogadores que o mais importante neste momento é preocupar-nos em ganhar, e de facto a equipa apercebeu-se que não entrou bem, mas também não se desesperou. Uma outra movimentação na nossa pressão que falhou, que permitiu que o Juventude tivesse mais bola. Fomos acertando, os jogadores foram acreditando e fomos começando a ganhar bolas na pressão, fomos começando a circular um bocadinho com mais paciência. Nós temos que encontrar o momento e o espaço exato para chegarmos ao gol. E às vezes queremos entrar em zonas onde não é possível e onde não temos vantagem. Essa vantagem só se ganha quando circulamos a bola com paciência, com critério, movendo o bloco adversário por dentro, por fora, a bola entrar por dentro para fazer saltar os jogadores e na largura para fazer movimentá-los horizontalmente. Daí, portanto, Renato Paiva, o treinador, conseguiu a sua primeira vitória oficialmente. Essa vitória traz mais tranquilidade aos jogadores às vésperas de uma partida importante, que será amanhã o duelo contra o Carabobo pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Partida importante também para o Igor Jesus, jogador que vivia uma seca de gols, não marcava desde o dia 29 de janeiro, marcou no sábado, teve a oportunidade de marcar outros, foi muito bem na partida e saiu como um dos principais jogadores nessa vitória. O Igor, que não jogará amanhã porque foi expulso na partida diante da Universidade de Chile, e aí abriu-se uma vaga no setor ofensivo. O Mastriani fez a sua estreia no sábado, jogou poucos minutos, mas já serviu para que ele pudesse se entrosar um pouco mais com os demais jogadores, e provavelmente é ele quem vai ser o titular amanhã. Ele briga com o Juan Cruz e com o Elias Manuel, só que o Juan Cruz sequer foi relacionado para o jogo contra o Juventude e o Elias Manuel não entrou. Enfim, vamos acompanhar o treino de hoje, que os jogadores realizarão, e amanhã a gente fala mais sobre a provável escalação desse duelo importante, válido pela segunda rodada da Libertadores. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão. Bom jogo do Botafogo no sábado, Gabriel? Segundo tempo legal. O Botafogo até venceu no primeiro tempo, mas sem nenhum tipo de qualidade praticamente. Um início esquisito, Botafogo meio lento. Não entendi muito bem o Botafogo no primeiro tempo, mas conseguiu vencer o jogo no primeiro tempo, e no segundo aí sim, voltou muito mal, com 5 minutos, tomou um apavoro do Juventude, aí dessa vez eu gostei. Ele trabalhou quarta-feira no jogo contra a Universidade de Chile e pareceu que o Renato demorou um pouquinho a mexer, o Renato Paiva. Eu achei também. Ele correu, ele assumiu muito risco, né? Vamos ver se o time acerta. Não acertou, tomou o gol, perdeu o jogo. Dessa vez ele esperou 5 minutinhos e falou, opa, vai dar ruim de novo. Aí mexeu no time, o time melhorou. E aí, eu falei isso no pós-jogo, e pra quem não acompanha a transmissão, pra mim muito simples, as entradas do Ponte e do Santi Rodrigues, elas mexem totalmente no jogo. O Ponte obviamente fez um gol, fica muito fácil de avaliar a importância dele no jogo, mas o Santi Rodrigues, que nem foi tão bem individualmente, ele vai pra ponta. Quando ele vai pra ponta, sabe o que acontece? O Savarino joga no meio. E aí quem poderia imaginar, né? O Savarino rende melhor jogando na posição em que ano passado ele foi um dos melhores jogadores do país. Aí o Marlon se aproxima um pouquinho mais dele, o time ganha um pouquinho mais de entrosamento. O Botafogo flui melhor. O Santi na esquerda jogando por dentro, abre corredor pro Cuiabano. Na direita o Ponte corta por dentro e o Arthur aproveita o corredor. E aí o Botafogo cresce de produção. E vira um time mais envolvente que vence o Juventude, que é um time inferior. Eu acho que foi um jogo que deixou um recado claro de como o Renato Paiva tem que armar a equipe. O Márcio tá aqui, Azevedo, 2 rodadas e nenhum time com 6 pontos.
O campeonato tá bem nivelado. Mas, mas ainda tá sempre, cedo ainda, tá né? cedo, mas a gente sabe que é isso, né, Zé? O É. campeonato brasileiro é isso. Dificilmente alguém sai arrancando. O Jefferson dizendo o seguinte: a entrada do Santos mudou o jogo, o PK deixa o time pesado. Então, e é o que eu falei, a questão dos posicionamentos, né? Nem é tanto pelo Santos. Eu acho que o Santos entrou, até perdeu uma boa chance, individualmente ainda aparece abaixo. Mas eu acho que o time com PK não vai rolar. Isso tem que tá tentando o Renato Paiva, mas acho que não vai rolar. Pois é, e agora o cara bobo, uma boa oportunidade, né? De Vencer conseguir bem, uma né, Zé vitória Bento? tranquila, né? Vencer bem. Perdeu na estreia, beleza, fora de casa. Vai vencer os 3 em casa, você consegue fazer uma reposição. Tem que vencer e vencer bem, de preferência com um bom saldo, porque eu acho que o saldo pode ser importante nesse grupo. Por que o Jorginho olhou quando eu falei cara bobo? Eu olhei. Ele achou que era com ele. Eu tô olhando para todos os lados, eu tô aqui refletindo, aprendendo, escutando. O pessoal fica preocupado, não. Quando eu tô calado é porque eu tô aprendendo. E hoje eu abri o programa dizendo que a atuação dos cariocas foi excepcional e já vi uma leitura, uma visão completamente profissional e diferente da minha. É isso. Vocês mostraram que os 4 foram maus, né? Apesar de terem ganhado. Maus. Maus. Mas apesar de terem ganhado, né? Ganhar não é tudo, né? O importante é ser profissional, né? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenham curtido o conteúdo de hoje. Ó, antes de sair, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal. Notícia do Fogão, temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Ajuda muito o canal aqui, cada um desses planos de membros. Ali tem o nosso Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também o nosso e-mail para contato. Quer formar uma parceria com a gente? Divulgar seu produto, seu canal, seu curso, sua loja, né? Você quer divulgar aqui no canal? Manda mensagem, a gente troca uma ideia, faz a parceria e divulga seu produto. Aqui em cima, Live Pix, né? Mensagem de texto e de voz pra gente aqui nas lives. E aqui no cantinho, ó. Quer dizer, ó, aqui vai ter um vídeo, ali vai ter outro, tá? O link do canal também. Mas nesse vídeo do lado de cá, aqui, em cima do meu rosto, vai surgir um vídeo que é o vídeo que expõe o risco que esse canal está correndo de deixar de existir. Assista esse vídeo, é muito importante para nós, tá bom? Sem mais enrolações, eu vou encerrar o vídeo aqui. Assista esse vídeo que vai estar aqui, ó, no meu rosto. Vai surgir um vídeo aqui. Assista esse vídeo e dá uma moral pra gente, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo.